meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta manhã eu tenho uma palavra linda, uma palavra de Deus para a sua vida e no final eu quero orar por você, por tudo que envolve a sua vida e também pela sua família, tá bom? Irmãos, hoje eu senti no meu coração muito forte de falar com você sobre a ansiedade. Eu não sei você, mas eu costumo ser muito ansioso. Por incrível que pareça, por mais que eu seja uma pessoa calma, muitas vezes a ansiedade me atinge e eu já percebi que não tem como a gente ficar totalmente livre da ansiedade. Mas nós precisamos aprender a conviver com ela e não podemos deixar que ela atrapalhe a nossa vida. Eu sei que esse assunto é muito debatido na televisão, na internet, nas redes sociais. Eu mesmo já vi várias entrevistas de médicos falando sobre como vencer a ansiedade, as causas da ansiedade e também o quanto ela prejudica a nossa saúde física e mental. Mas irmãos, o que pouca gente fala é que a ansiedade também é muito prejudicial para a nossa vida espiritual. E por isso hoje eu quero mostrar para você o que eu faço para vencer a ansiedade. Eu quero trazer um exemplo aqui na palavra de Deus e eu tenho certeza que tudo vai ser diferente na sua vida se você colocar em prática o que eu vou te ensinar aqui, tá bom? Irmãos, primeiramente nós precisamos saber o porquê nós ficamos ansiosos. Eu sei que na maioria das vezes é porque nós queremos que tudo aconteça imediatamente. Queremos encontrar um amor para o resto da vida, um emprego naquela área que nós gostamos e que nos pague muito bem. Queremos ter recursos suficientes para viajarmos, para termos mais conforto, entre tantas outras coisas. E isso tudo porque nós vivemos em uma geração acelerada, a geração das redes sociais, onde nós olhamos para o próximo e nós começamos a nos comparar com a vida das pessoas, começamos a perceber que tudo dá certo para os outros, mas para nós parece que a nossa vida está travada, nada de novo acontece, e isso nem sempre é verdade, viu, irmãos? Tem muita gente aí que vive de aparência, e ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa trabalha com consórcio, e ela disse que muita gente aqui na minha cidade faz consórcio para comprar carro importado. Isso mesmo, irmãos. Tem pessoas que entram em consórcio, em financiamento, para ter uma Land Rover, para ter um Porsche, só para viver de aparência. Isso porque a pessoa não terá condições sequer de ficar bancando a gasolina. Irmãos, isso é muito triste. É muito ruim saber que as pessoas vivem de uma forma tão fútil assim. E nós sabemos que o resultado disso é o vazio no coração, a pessoa fica cada vez mais ansiosa, frustrada. E eu sei também que muitas vezes nós ficamos ansiosos porque nós estamos cheios de informações na nossa mente. Esses dias eu estava lendo um livro do Augusto Cury em que ele falava sobre a síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, nós estamos atolados de informações. Todo dia a gente olha no celular, na televisão, nas pessoas, nos jornais. Em todo o tempo é notícia nova chegando na nossa mente e aí a gente começa a se preocupar com coisas que não são do nosso interesse, coisas que não vão mudar a nossa vida, mas que a gente traz para a nossa mente e aí nós ficamos sobrecarregados, com pensamento acelerado. Então, irmãos, o que nós precisamos entender é que no reino de Deus as coisas não acontecem assim. Não é desse jeito que Deus faz. Deus só faz as coisas acontecerem no tempo dele e do jeito dele. E se nós não aprendermos a descansar no Senhor, a confiar nele, nós ficaremos muito frustrados e também poderemos colher consequências ruins ao darmos lugar ao pecado. Isso mesmo, na busca por uma satisfação, por um prazer, muitas vezes podemos nos refugiar na bebida, nos relacionamentos fúteis, no sexo, nas amizades falsas. Irmãos, nós precisamos vigiar. E por isso eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para vencer a ansiedade, tá bom? E lembrando que no final da oração, no final deste vídeo, eu tenho um recado muito importante que vai mudar a sua vida, amém? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, porque todo dia eu quero te ajudar na caminhada com Deus. É só você clicar no botãozinho inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Eu vou esperar você clicar neste botão, porque do lado vai aparecer um sininho. Quando aparecer esse sininho, você precisa clicar nele e selecionar a opção todas, porque senão você não vai receber os próximos vídeos assim que eu colocar, tá ok? Eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar. Todo dia, às 5 horas da manhã,
às 4 horas da tarde e 8 horas da noite. Guarde isso, 5 da manhã, 4 da tarde e 8 da noite. Eu faço orações, coloco mensagens, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então venha participar junto comigo, tá bom? Irmãos, como eu disse para vocês, eu também fico ansioso. Isso é algo que não dá para negar. Todo cristão, toda pessoa, de vez em quando fica ansiosa, e aí nós precisamos buscar ao Senhor em oração. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas às vezes, irmãos, por mais que a gente ore, parece que a gente não encontra a paz que nós queremos, não é verdade? Por que será que isso acontece? Será que Deus não está nos ouvindo? Será que a nossa oração não está funcionando? Antes de eu continuar falando sobre isso, eu quero te contar a história de uma mulher de Deus que estava debaixo da graça do Senhor e ela tinha uma promessa muito forte sobre a sua vida, mas por causa da ansiedade, por querer que Deus fizesse tudo no tempo dela, ela quase colocou tudo a perder. O nome dessa mulher é Sara. Eu tenho certeza que você já leu sobre ela ou você já ouviu falar sobre a história dela. Sara era esposa de Abraão, e a Bíblia diz que certo dia o Senhor ordenou que aquele homem pegasse a sua esposa, todas as suas coisas e deixasse a sua casa, os seus parentes, para ir para um lugar que Deus lhe mostraria. E junto com essa ordem, Abraão recebeu também uma promessa maravilhosa. E eu quero ler para você o que está escrito no livro de Gênesis. Diz assim: O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha isso, irmãos. Até aquele momento, Abraão e Sara, que ainda se chamavam Abrão e Sarai, não haviam tido filhos. Porém, o Senhor deixou muito claro a eles que por meio dos dois, um grande povo seria formado. E Sara então ficou muito ansiosa, como todas as outras mulheres daquela época, porque o seu sonho era ser mãe. Mas ela nunca havia conseguido engravidar e isso estava deixando ela muito angustiada. Os anos então foram se passando, Abraão e Sara estavam envelhecendo e nada do tão sonhado filho chegar. E eu fico imaginando, irmãos, o coração daquela mulher se enchendo cada vez mais de ansiedade. Afinal de contas, a promessa de Deus não estava se realizando e o sentimento que ela tinha era de que o Senhor tinha se esquecido dela. E foi aí que Sara errou, irmãos. Ao tentar dar uma ajudinha para Deus, a mulher de Abraão mandou que uma de suas criadas se deitasse com seu marido, para que ele não corresse o risco de morrer de velhice sem ter conseguido deixar a sua descendência aqui na terra. E foi então que nasceu um menino chamado Ismael. E o que era para ser algo bom se tornou uma coisa terrível na vida de Sara. Isso porque aquela mulher que deu à luz ao primeiro filho do seu marido começou a zombar do fato dela não conseguir ser mãe. E além disso, aquela mulher, aquela criada, achava que o filho dela, Ismael, seria o herdeiro das promessas de Deus. E então Sara sofreu muito tempo com aquilo ali, mas o Senhor foi misericordioso, Deus foi bom com a esposa de Abraão e ele cumpriu enfim a promessa, quando aquela mulher já tinha 90 anos de idade. O seu esposo Abraão já estava com 100 anos de idade e foi então que o milagre aconteceu. Isaac nasceu e ele deu continuidade à linhagem do seu pai até a formação da nação de Israel, da qual nasceu Jesus. Irmãos, a lição que fica dessa história é que Deus sempre nos ouve, Deus sempre responde nossas orações, mas às vezes o que está errado é o nosso coração, porque ele é tomado pela ansiedade, pela preocupação, e isso nos leva a pecar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que muitas vezes nós não sabemos orar como deveríamos, e por causa disso, acabamos determinando que Deus cumpra as nossas vontades e tem que ser do nosso jeito, da nossa forma. Mas irmãos, nós não temos esse direito. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Por isso nós devemos pedir ao Senhor misericórdia, pedir que Ele perdoe o nosso pecado da ansiedade e que a gente comece a depender dEle para tudo.
E por isso eu vou te mostrar agora as 3 atitudes que você tem que tomar para você não cometer o mesmo erro que Sara cometeu e acabar sofrendo as consequências ruins que virão, ok? A primeira atitude que você tem que tomar é confessar o pecado da ansiedade. Irmãos, não importa qual seja o motivo, toda ansiedade é uma falta de fé no cuidado e na fidelidade do Senhor. Nós sabemos que a intenção de Sara era boa. Ela temia que o seu marido morresse sem ter um filho que pudesse levar a sua linhagem adiante. Mas é como aquele ditado popular que diz, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Então, antes de pedir que Deus te atenda, confesse o seu pecado. O rei Davi foi um homem tão pecador como qualquer um de nós, mas uma das características que fazia dele um homem segundo o coração de Deus é que ele era muito sincero e ele sempre confessava suas falhas. Veja o que ele diz no Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. A segunda atitude que você tem que tomar para vencer a ansiedade é parar de reclamar. Irmãos, quando nós estamos ansiosos, a nossa oração se torna praticamente uma reclamação diante de Deus. A reclamação é quando nós ficamos lembrando o Senhor dos problemas que nós temos, como se Ele não soubesse de tudo que nós estamos passando e do que nós precisamos. Então, irmãos, em vez de ficar reclamando e murmurando nas suas orações, reconheça a sua dependência do Senhor e diga a Ele o quanto você precisa dEle, não somente para resolver os seus problemas, mas para cuidar de você em todos os detalhes da sua vida. Amém? E a terceira atitude para você vencer a ansiedade: seja grato. Não importa, irmãos, se Deus já atendeu o desejo do seu coração ou não. Simplesmente agradeça, engrandeça ao Senhor. E a palavra engrandecer significa tornar grande. Irmãos, quando nós engrandecemos a Deus, nós fazemos com que Ele fique grande aos nossos próprios olhos. Ou seja, à medida em que Ele cresce, os nossos problemas diminuem. E para engrandecer ao Senhor, nós devemos fazer como Maria, quando ela disse assim: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Amém? Então, se você conseguir tomar essas 3 atitudes, eu te garanto que mesmo que você se sinta ansioso, a ansiedade não vai atrapalhar sua vida. Ela não vai dominar o seu coração, porque você vai começar a acreditar que Deus está contigo, que Deus te ouve, que Deus é bom em todo o tempo. Amém? Então agora nós vamos orar, nós vamos unir a nossa fé nessa grande corrente que tem se espalhado por todo o Brasil e também fora do Brasil. Então, se você puder, você vai fechar os teus olhos, mas eu gostaria muito que você também falasse com Deus. Enquanto eu vou orando daqui, eu quero que você abra os seus lábios ou que você simplesmente concentre-se em seus pensamentos, tá bom? Vamos orar e lembrando que no final da oração, não saia deste vídeo, eu tenho um recado muito importante para a sua vida, ok? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti nesta manhã, para te louvar pela vida deste irmão e desta irmã que estão orando aqui comigo todos os dias. Oh, meu Deus, muito obrigado por este dia que está começando, que ele seja abençoado, seja cheio da Tua glória. Derrama, Senhor, sobre a vida desta pessoa, sobre a casa dela, o óleo da Tua unção, que a luz do Espírito Santo habite neste lar e no coração de toda esta família, para que todos tenham paz, independente das circunstâncias. Eu sei, Senhor, que muitos agora estão sofrendo, estão no fundo do poço, meu Deus. Essas pessoas chegaram à conclusão de que parece que foi tudo em vão. Parece que elas nadaram e morreram na praia, mas isso não é verdade. Pai, renova a força, a fé, a esperança dessas pessoas. Pai, não deixe elas nesse deserto por tanto tempo, Senhor. Tenha misericórdia. Parece que os ossos estão sendo esmagados, tamanhas são as aflições. Parece que a pessoa só sabe chorar, a pessoa fica pranteando o dia todo, não consegue encontrar paz e esperança. Oh, meu Deus, quantas vezes essa pessoa acha que o Senhor nem se importa mais com ela. Ela acha que o Senhor virou as costas, o Senhor não ouve mais o clamor.
Mas, Senhor, tudo isso é mentira do diabo. O diabo vive acusando essa pessoa de que não tem futuro para ela, de que ela não será nada nesta vida. Senhor, tira esses pensamentos horríveis, esses pensamentos negativos que colocam essa pessoa para baixo. Tem misericórdia, Senhor. Não deixa ela continuar nesta maneira, meu Pai. Eu sei que o silêncio faz parte do tratamento do Senhor. Mas, Deus, eu te peço, fale com a pessoa no dia de hoje. Fale através das circunstâncias, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. Oh, meu Deus, eu intercedo por esta pessoa, porque eu tenho visto muitos corações ansiosos nesse momento. O coração está apertado. Parece que a pessoa perdeu o sentido da vida. Mas, Senhor, nós estamos aqui te entregando as nossas ansiedades, os nossos medos, preocupações. Cuida de nós, Senhor. Não deixa a gente continuar desta maneira, meu Pai. É muito ruim ficar com o coração triste, amargurado. Nós queremos enxergar uma luz no fim do túnel, meu Pai. E eu creio que é só o Senhor que pode fazer isso na nossa vida. Por isso, meu Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que não confiamos em Ti e deixamos a ansiedade dominar as nossas emoções e as nossas atitudes. Pai, quantas vezes nós pecamos porque não confiamos no Senhor, mas eu creio também na Tua graça e misericórdia. Eu creio que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Pai, neste momento nós reconhecemos que Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a verdade e a vida. Ele é tudo o que nós precisamos e a Sua graça é suficiente para nós. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor faz tudo no tempo certo e tudo que o Senhor faz é perfeito. E por isso nós entregamos nas Tuas mãos e não vamos nos preocupar mais. Receba, Senhor, todos os nossos pedidos de oração. Eu apresento diante de Ti cada homem e cada mulher que fez o comentário aqui pedindo a oração. Em nome de Jesus, Senhor, atende-nos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, como é bom buscar ao Senhor, não é verdade? Crie esse hábito junto comigo aqui. É a única coisa que eu te peço. Venha orar comigo diariamente, de manhã e à noite. E lembrando que às 4 horas da tarde eu também tenho colocado uma mensagem de fé. E aí você vai entrar no YouTube e pesquisar por Pastor Antônio Júnior para você ver o vídeo mais recente, ok? Irmãos, eu já tenho falado aqui nos meus vídeos que eu lancei recentemente um movimento aqui na internet chamado Jornada da Fé, onde eu vou te ajudar a se aproximar de Deus, a entender a Bíblia de uma maneira muito fácil, muito prática. E tudo que eu aprendi na caminhada com o Senhor nesses últimos anos, eu coloquei em 3 livros que eu escrevi. O primeiro é O Momento com Deus, é um livro maravilhoso que eu já vi muitos milagres acontecerem, porque ali eu só falo da palavra de Deus de uma maneira simples e prática. E nesse livro você vai encontrar uma mensagem para cada dia. Irmãos, são mensagens muito simples, mas ao mesmo tempo profundas. E aí depois que você ler o livro Momento com Deus, você vai ler o livro Vida de Oração, que traz uma oração para cada dia. Tem a oração para ansiedade, oração para opressão, oração para tomar uma decisão, oração sobre diversas situações que acontecem no seu dia a dia, e todas elas são separadas por temas para você encontrar bem fácil aquela oração que você tanto precisa, ok? E por fim, eu escrevi o livro Minutos de Paz, que é um livro que vai mudar as suas atitudes e vai te guiar para você nunca mais se sentir perdido, sem saber o que fazer. Esse livro vem com lições fáceis, rápidas, para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então o que você precisa fazer agora? É só você clicar neste link que está bem aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário aqui, e você vai clicar neste link, você vai ver que é um preço muito acessível para que qualquer pessoa tenha acesso, e você receberá diretamente no seu e-mail esses 3 livros digitais. Assim você vai conseguir ler no seu celular e aonde você for, a palavra de Deus vai te trazer direção e o alimento espiritual, tá bom? Ou se você preferir, você vai agora no navegador do seu celular e pesquise no Google www.jornadadafé.com.br. E além de você já começar hoje a mudar de vida, você também vai abençoar o nosso ministério, que graças a Deus está levando a palavra do Senhor a milhões de pessoas todos os dias em diversas partes do mundo. Amém? Então faz isso agora, clique no link que está bem aqui abaixo do vídeo,
ou acesse www.jornadadafé.com.br. Eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.